uma das que eu mais experimento, uma das que eu mais vejo as mãos do Senhor sobre a minha vida. É a influência do Espírito Santo no seu nível de inteligência. Meu Deus! Sabia que o Espírito Santo ele pode te ajudar no seu nível intelectual, no seu nível de inteligência? Então, eu quero destrinchar isso aqui para você hoje. O Espírito Santo pode te dar mais inteligente, pode tornar você uma pessoa mais inteligente do que você já é. Se você se acha inteligente, quer dizer para você que o Espírito Santo pode fazer você mais inteligente ainda. Agora, você precisa entender algumas coisas sobre a inteligência primeiro. Primeiro, existem 4 pilares da inteligência. Então, a inteligência ela é definida como a capacidade de aprender, fala para o seu irmão, capacidade de aprender, capacidade de raciocínio, capacidade de compreensão. Então, olha só, a inteligência ela vai te ajudar você a aprender as coisas, ela vai ajudar você a raciocinar as coisas e ela vai ajudar você a entender, compreender as coisas. Então, a inteligência ela é definida por isso, pelo seu grau de aprendizado, pelo seu grau de raciocinar, de pensar, de entender as coisas e pela sua compreensão. Então, a inteligência nada mais é do que a aptidão para compreender verdades, para compreender as relações, para compreender fatos e para compreender significados. Olha só, a inteligência, vou repetir, você tem uma aptidão, você se torna apto para compreender verdades, para compreender muitas vezes relações que você tem com as pessoas, para compreender fatos que acontecem na sua vida ou na vida de outros, e também para você entender os significados de muitas coisas. Então, os 4 níveis, os 4 pilares da inteligência são, primeiro, conhecimento. Segundo, sabedoria. Terceiro, entendimento. E 4, temor do Senhor. Olha só, são esses 4 pilares da inteligência. Primeiro, conhecimento. Segundo, sabedoria. Terceiro, entendimento. E por último, temor do Senhor. Isso caracteriza a sua inteligência. Agora, o Espírito Santo, ele quer influenciar no seu conhecimento, na sua sabedoria, na sua compreensão e no seu temor do Senhor. Todos esses 4 aspectos, eles compõem a nossa inteligência. Então eu vou falar sobre cada um desses pontos para que você possa entender melhor e como o Espírito Santo ele influencia diretamente cada uma dessas áreas da nossa vida. Então, primeiro, o conhecimento, ele é a informação que você precisa. Então, para você saber de alguma coisa, para você entender de alguma coisa, você precisa conhecer, você precisa saber. Por exemplo, eu tenho aqui uma caixa. Para mim manusear essa caixa e colocar essa caixa para ela funcionar direito, eu preciso conhecer o conteúdo dessa caixa. Para que essa caixa serve, o que essa caixa tem, o que ela faz, o que cada componente dela significa. Então, depois que eu conheço a caixa, que eu sei tudo o que tem dentro, eu passo a entender o que ela é. Então, essa caixa é uma caixa de som, uma caixa para reproduzir o som. Então, eu tenho aqui a parte que liga ela, aonde que liga ela, onde que desliga ela, aonde que eu conecto, aonde que eu não conecto. Então, o conhecimento é informação. O conhecimento trata-se dos fatos, dos dados e das verdades sobre qualquer assunto. Então, isso é conhecimento. Então, eu quero conhecer sobre Deus. Aonde que eu vou conhecer sobre Deus?
eu vou no supermercado, vou chegar lá no supermercado e vou falar assim, eu vim aqui porque eu quero conhecer sobre Deus. Você vai saber alguma coisa? Ou você vai no açougue, moço, açougueiro, eu queria 1 quilo sobre Deus. Você tem como cortar para mim 1 quilo de Deus? O açougueiro vai falar, não, eu só vendo carne. No mercado, eu só vendo mercadoria. Da onde que você vai aprender sobre Deus? Aonde você vai adquirir conhecimento sobre Deus? Na igreja. E dentro da igreja, aonde que você vai adquirir conhecimento sobre Deus? Na palavra, na Bíblia. Então, olha só, o conhecimento é isso, é a sua busca por verdades, a sua informação que você precisa sobre verdades, sobre fatos, sobre dados, sobre qualquer assunto. Então, a palavra de Deus diz, olha só que legal, a palavra de Deus diz que o Espírito Santo, ele é fonte de conhecimento. Olha que coisa poderosa. Uma grande parte da sua influência, da influência do Espírito Santo nas nossas vidas, é fazer com que nós tenhamos conhecimento. Por isso que na primeira palavra eu falei, o Espírito Santo, ele vai te ajudar você a conhecer mais de Deus. Por quê? Porque ele é uma fonte de conhecimento. A Bíblia diz que o Espírito Santo, ele nos guiará, ele nos conduzirá a toda a verdade. A Bíblia diz que o Espírito Santo nos fará saber de todas as coisas. Então, quando eu me relaciono com o Espírito Santo de Deus, quando eu tenho um relacionamento com Ele, Ele vai trazer conhecimento para nossas vidas. Então, olha só, isso é poderoso. Então, hoje nos nossos dias, olha aqui para mim, tem muita dor, tem muito sofrimento, tem muita angústia, tem muita coisa errada, tem muita coisa fora do lugar. Por quê? Porque falta conhecimento. As pessoas hoje, que não têm conhecimento, elas são conduzidas. As pessoas que não buscam conhecer os fatos, as verdades, elas se tornam objeto de manobra na vida por outras pessoas. As pessoas enganam. E a Bíblia diz que o diabo, ele é o enganador. A Bíblia diz que nos últimos dias teriam falsos profetas. O que são falsos profetas? São enganadores. Pessoas que enganam para obter vantagem em cima de outras pessoas. Então, por isso que é importante você adquirir conhecimento. Então, quanto mais pessoas iletradas, ignorantes, mais altos são os níveis de pobreza, de doença, de atraso, de guerras e de fome. Olha só como é importante nós buscarmos conhecimento, como é importante nós deixarmos o Espírito Santo nos levar a conhecer mais das coisas, não só das coisas de Deus, mas das coisas que envolvem sua vida também. Então, olha só, como é que o Espírito Santo ele influencia no nosso nível de conhecimento? Ele é o Espírito Santo, por quê? Porque ele é o Espírito do conhecimento. Então ele influencia, olha o que diz lá em Isaías capítulo 11, versículo 2, olha o que a palavra de Deus diz aí. Isaías capítulo 11, versículo 2. Olha o que diz aí, o Espírito do Senhor repousará sobre ele, o Espírito de sabedoria e de entendimento, o Espírito de conselho e de poder, o Espírito de conhecimento, olha aí, e de temor do Senhor. Olha aí, todas essas qualidades têm a ver com o seu entendimento. O espírito de sabedoria, espírito de entendimento, espírito de conselho e de poder, espírito de conhecimento e espírito de temor do Senhor. Quando você se deixa influenciar pelo Espírito Santo, todas essas coisas você recebe. Olha que coisa poderosa. Você pode receber cada uma dessas coisas através do Espírito Santo que habita dentro de você. Então, olha só, por que o seu nível de sabedoria ele pode ser influenciado pelo Espírito Santo?
Porque Ele é o Espírito da sabedoria. Por que o seu nível de entendimento pode ser influenciado pelo Espírito Santo? Porque Ele é o Espírito de entendimento. O que é? Então, olha só. Se você se deixar influenciar e se você buscar ao Espírito Santo, Ele vai derramar entendimento sobre a sua vida, de todas as coisas. Se você buscar a ajuda do Espírito Santo para todas as áreas da sua vida, Ele vai trazer entendimento para você. Estou precisando, qual área da sua vida que você está mais precisando de ter entendimento? No meu relacionamento, no meu casamento. Ora, o Espírito Santo vai trazer entendimento, como ter um casamento bom, como ter um casamento sadio. Na minha vida financeira. Ora, o Espírito Santo vai trazer sabedoria para você, para te ajudar, você a controlar, você a administrar as suas finanças. Com os meus filhos. Ora, o Espírito Santo vai te dar estratégias para você lidar com os seus filhos. Então, o Espírito Santo vai trazer entendimento, você vai entender as coisas. Muitas vezes as pessoas falam, tem tanta coisa que acontece na minha vida que eu não consigo entender. Então é aí que você precisa buscar. É aí que você precisa da ajuda do Espírito Santo. Então, determinada área da sua vida, você não está entendendo nada que está acontecendo, vai buscar o Espírito Santo, que Ele é o Espírito do entendimento. Então, olha só, segundo nível é o nível de sabedoria. Então, o entendimento é eu ter uma visão geral das coisas. Ei, presta atenção. Entendimento é eu ter uma visão geral das coisas. Então, eu não conheço tudo, mas eu sei um pouco de tudo. E quem que te ajuda nisso? O Espírito Santo. O Espírito Santo te ajuda, te traz conhecimento. Agora, a sabedoria. Então, olha só, o seu nível de sabedoria, ele é diretamente influenciado pelo Espírito Santo. Por quê? Porque o Espírito Santo é o Espírito de sabedoria. O que é sabedoria? Presta atenção. Sabedoria é a capacidade de aplicar o conhecimento que você tem. Sabedoria é a capacidade de aplicar a experiência que você tem. Sabedoria é a capacidade de aplicar o bom senso que você tem. Sabedoria é a capacidade de aplicar a compreensão que você tem. Então, olha só, a sabedoria é você colocar no lugar certo, na hora certa, na medida certa, o conhecimento que você adquiriu. Pessoas sábias, elas sabem falar, elas sabem se comportar, elas sabem tomar decisões em todas as circunstâncias e em qualquer situação da sua vida. E essa sabedoria vem de quem? Vem do Espírito Santo. Então tem gente, você já viu gente que tem conhecimento, que conhece muita coisa, mas não sabe aplicar, não tem sabedoria, não sabe lidar com as coisas. Ela estudou, ela fez curso, ela fez faculdade, ela fez isso, fez aquilo, mas ela não sabe aplicar nada na vida dela. Por quê? Porque lhe falta sabedoria. Então, olha só, isso é importante. Então, tem muita gente que tem conhecimento, mas não tem sabedoria. E a Bíblia está falando aqui que o Espírito Santo, ele concede a mim e a você sabedoria, saber aplicar todo o conhecimento que nós adquirimos através dele. Olha o que diz lá em Efésios capítulo 1, versículo 17. Olha o que a palavra de Deus diz aí. Olha o que diz aí. Peço que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o glorioso Pai, dê a vocês espírito de sabedoria e de revelação por meio do pleno conhecimento de Jesus. O pleno conhecimento dele. Então, olha só, sabedoria é saber aplicar na hora certa o conhecimento que Deus te deu, o conhecimento que você tem. Então você tem que orar também, não só para adquirir conhecimento, não só para adquirir entendimento das coisas, mas para que você faça as coisas com sabedoria. Para que você fale na hora certa, para que você execute as coisas na hora certa, para que você faça da maneira certa, para que você tome decisões corretas na sua vida
Nós precisamos de sabedoria. Então, quando você busca o Espírito Santo, ele vai te ajudar e vai te dar sabedoria. Outra coisa, o Espírito Santo, ele ajuda no seu nível de entendimento. Então, olha só, conhecimento, sabedoria, entendimento. O entendimento é a capacidade de você compreender as verdades. É a capacidade de compreender e interpretar aquilo que está sendo dito. Então, olha só, quando alguém tem a capacidade de compreender ou interpretar o significado do que você disse, dizemos, não tem capacidade, por exemplo. Quando a pessoa não tem capacidade, muitas vezes, de interpretar aquilo que você está falando, a gente fala que essa pessoa falta entendimento. Então, por exemplo, quando que eu preciso de buscar entendimento do Senhor? Por exemplo, nós estamos ministrando aqui hoje, aqui na igreja. Estou falando para você sobre as capacidades, a capacidade que o Espírito Santo te dá de você, no seu conhecimento, na sua vida, no seu... Então, estou pregando a palavra, eu prego a palavra aqui, você fica aqui 40 minutos, 1 hora sentado ouvindo eu falar. Aí quando acaba a palavra, você olha e fala assim, não entendi nada. Meu Deus. Está faltando o quê? Entendimento. Você vai lá, faz um curso, quando chega no final do curso, você fala, nossa, não entendi nada. Você lê um livro, quando termina o livro, você fala, não entendi nada. Acontece isso com você? Sim ou não? Você está na escola, ou na faculdade, você vai lá, faz uma matéria, quando acaba aquela matéria, você fica 2 meses fazendo uma matéria, quando acaba aquela matéria, você fala, não entendi nada. Por quê? Porque aí está faltando o quê? Entendimento. Entendimento. Por isso que nós precisamos da ajuda do Espírito Santo. Olha só, lá no mundo, as coisas de Deus são loucura para as pessoas lá fora. Por quê? Por exemplo, quando nós falamos de dízimo, para as pessoas lá fora, dízimo é loucura. Por quê? Porque eles não têm entendimento do dízimo. Eles não sabem o que o dízimo significa. Eles não sabem o que significa ofertar. Eles não sabem o que significa abençoar uma pessoa. Eles não sabem o que significa orar. Eles não sabem o que significa ter um relacionamento com o Espírito Santo. Por quê? Porque eles faltam entendimento. Você não. Você já entende o que é dizimar, você entende o que é ofertar, você entende o que é ajudar um irmão, você entende o que é oração. Por quê? Porque já foi derramado sobre você um nível de entendimento. Agora, o Espírito Santo, ele não derrama todo o entendimento de uma vez. Você não fica uma pessoa entendida da noite para o dia, não. Você tem que ir cada dia buscando entendimento das coisas do Senhor. Você cada dia tem que buscar mais o Senhor. Às vezes eu pego uma parte da Bíblia, eu leio e eu não entendo. E aí o que eu faço? Eu falo, Senhor, me dá entendimento dessa parte. Me dá entendimento. Olha só, me dá revelação. Mostra para mim o que eu não estou conseguindo enxergar. Faz eu ver. E aí o que acontece? Onde o Espírito Santo ele vai te ajudar. Muitas vezes eu tenho dúvida de alguma parte da Bíblia, alguma coisa. Daqui a pouco eu vou fazer um curso, eu vou ler alguma coisa, daqui a pouco vem a resposta. Aí eu, nossa, essa parte aqui que eu estava em dúvida, agora o Senhor trouxe luz. Então isso é importante. Então, quando você pede ajuda para o Espírito Santo de Deus, ele vai te dar entendimento das coisas. Então você tem que buscar isso. Então, entendimento é também a inclinação de uma pessoa para concordar ou fluir com uma opinião. O homem de entendimento tem a capacidade para pensamentos e raciocínios lógicos. Então, quando alguém está falando uma coisa, ele raciocina, ele começa a entender, ele aprende. Então, o Espírito Santo, ele é o espírito de entendimento. Então, ele pode influenciar você na capacidade de você interpretar
declarações e de você também argumentar com outras pessoas. A sua capacidade de falar, a sua capacidade de argumentar com as pessoas também vai ser maior. Por exemplo, se eu pegar um testemunha de Jeová para conversar com ele sobre a palavra, aí você, nossa, eu não posso, porque eu não consigo. Não, mas se você buscar entendimento do Espírito Santo, você vai ter a capacidade de argumentar, você vai ter a capacidade de falar, você vai ter a capacidade de demonstrar as coisas de Deus para as pessoas. Então, pode melhorar, pode aumentar. Se você quiser aumentar a sua capacidade de entender as coisas, você precisa estar debaixo da influência do Espírito Santo de Deus. Olha só, é importante, sabe por quê? Porque uma pessoa de entendimento, ela constantemente ela é promovida nessa vida. Ela torna-se uma pessoa muito maior do que uma pessoa sem entendimento. Isso você pode usar no seu trabalho, você pode usar na sua casa, você pode usar na igreja, você pode usar em todas as áreas. Olha o que diz lá em Provérbios, capítulo 4, versículos 5 até o 9. Provérbios 4, do 5 até o 9. Olha só. Procure obter sabedoria e entendimento. Não se esqueça das minhas palavras, nem delas se afaste. Pode passar. Não abandone a sabedoria, e ela o protegerá. Ame-a, e ela cuidará de você. O princípio da sabedoria é: adquire-a e use tudo o que você possui para adquirir o quê? Entendimento. Valorize-a e ela o exaltará. Abrace-a e ela o honrará. Olha aí, sabedoria e entendimento. Ela porá um belo diadema sobre a sua cabeça e lhe presenteará com uma coroa de esplendor. As pessoas mais sábias e as pessoas que possuem um maior entendimento são as pessoas mais bem-sucedidas hoje na sociedade. Quanto mais sabedoria, quanto mais entendimento você buscar, mais bem-sucedido você vai ser. Quem quer ser bem-sucedido aqui no ano de 2026? Eu comece o ano buscando entendimento e buscando sabedoria. Seu nível de entendimento é diretamente influenciado pelo Espírito Santo, porque o Espírito Santo ele é o Espírito de entendimento. Olha o que diz lá em Efésios capítulo 1, versículo 18 também, olha só. Oro também para que os olhos do seu coração, os olhos do coração de vocês sejam iluminados. O que é isso? Entendimento. A fim de que conheçam a esperança para a qual ele os chamou, que são as riquezas da gloriosa herança dele conhecida aos santos. Isso é poderoso. Agora, outra coisa também que o Espírito Santo pode influenciar você no temor do Senhor. E isso aqui é importante, porque as pessoas elas pecam, as pessoas elas vivem uma vida de pecado, uma vida pecaminosa, porque elas não temem ao Senhor, elas não entendem, elas não vivem debaixo do temor do Senhor. O que é o temor do Senhor? Muitas vezes você entende a palavra temor como medo. Não, as pessoas têm que ter medo de Deus então, pastor. Não, porque não é medo, Deus não é Deus que vai trazer medo na sua vida. Temor do Senhor significa respeito. Respeito. Então, os irmãos casados, por que você não traz sua esposa? Por que você não traz seu marido? Porque você respeita. Sim ou não? Por que você muitas vezes não fica atrás de coisas que prejudicam o seu casamento? Porque você respeita o seu cônjuge. E para que um casamento seja abençoado, tem que ter respeito. Um respeitando o outro. Então o que é temor? O temor é o respeito ao Senhor. Então eu não peco, eu não vivo uma vida de pecado, eu não faço coisas que vão desagradar a Deus, porque eu respeito a Deus. Eu sei quem Ele é. Eu conheço a pessoa do meu Deus. Eu sei que Ele me ama. Eu sei que Ele está sempre comigo. Eu sei que Ele me ajuda. Eu sei que Ele me orienta. Eu sei que Ele traz o melhor para mim. Por que eu vou fazer algo que desrespeite ao meu Deus?
Por que eu vou fazer algo que agrida a pessoa do meu Deus? Por que eu vou fazer algo que vai entristecer o Espírito Santo que habita dentro de mim? Então, quando você se relaciona com o Espírito Santo, ele vai influenciar no seu temor do Senhor. Como assim? Ele vai trazer a você aquilo que agrada e aquilo que não agrada a Deus. Então, por exemplo, tem coisas que na Bíblia não é pecado e que muitas vezes não agrada a Deus. Então, eu vou, por exemplo, tem coisas que os irmãos podem fazer que eu não posso. Por quê? Porque o Espírito Santo testifica dentro do meu coração que determinadas coisas não agradam a Deus, para mim. Então tem coisas que você vai fazer que vai ser a maior coisa normal para você, mas para mim não é. Por quê? Porque o Espírito Santo fala, não faça. E quando o Espírito Santo fala não faça, é porque isso agride a santidade e agride ao Senhor. Então o que eu faço? Não faço. Por quê? Porque eu tenho temor do Senhor. Eu não quero deixar o Senhor triste. Eu não quero desrespeitar aquilo que o Espírito Santo está fazendo ou está falando. Então isso é importante. Quando você se deixa influenciar pelo Espírito Santo, você vai cada dia mais aumentar o seu temor do Senhor. Você vai deixar de fazer coisas que aparentemente não te prejudicam. Aparentemente são coisas simples, aparentemente são coisas normais, aparentemente são coisas que... Mas quando você tem o temor do Senhor, o que você quer cada dia mais é agradar a Deus, é aumentar o seu respeito pelo Senhor. Então, somente aqueles que têm temor do Senhor, eles conseguem receber mais de Deus. Somente aqueles que têm temor do Senhor são aqueles que vão agradar a Deus. Somente aqueles que têm temor do Senhor vão desfrutar coisas maiores e melhores de Deus. Olha o que diz lá Isaías, capítulo 11, versículo 2 e 3. Olha aí. De novo, né? O Espírito do Senhor repousará sobre ele. Espírito de sabedoria, de entendimento, de conselho e de poder. O espírito de conhecimento e de temor do Senhor. Versículo 3. Ele se deleitará no temor do Senhor. Ele não julgará pela aparência, nem decidirá com base no que ouviu. Olha aí. Olha aí. Isso é o temor do Senhor. Você não vai julgar, você não vai viver por aparências e nem por aquilo que você ouviu, mas por aquilo que o Espírito Santo fala dentro do seu coração. Quanto mais relacionamento você tiver com o Espírito Santo, mais temor do Senhor você vai ter. Então isso é importantíssimo, importantíssimo. Agora, como que eu sei quando eu estou debaixo da unção do Espírito Santo na minha vida e que eu estou sendo ministrado pelo Espírito Santo, que o Espírito Santo tem ministrado sabedoria em minha vida? Como que eu sei que eu já estou recebendo esse conhecimento do Senhor? Eu estou recebendo sabedoria. Primeiro, você vai perceber, olha só, quando você começar a buscar o Espírito Santo, quando você começar a pedir para que ele influencie na sua vida, no seu conhecimento, você vai perceber a influência dele quando você começar a sentir certa sabedoria. Vai ter determinados momentos na sua vida que você vai olhar determinadas coisas, você vai discernir. Você vai ter discernimento. Opa, espera aí. Isso aqui antigamente eu pensava desse jeito. Mas agora, olha, agora eu estou vendo por uma perspectiva totalmente diferente. Agora eu estou começando a entender coisas que eu não entendia. Eu estou começando a ver as coisas de uma maneira como eu não via. É aí que você começa a ver que o Espírito Santo está influenciando você com sabedoria.
Tem situações que vai ser um estalo assim na sua vida. Você vai falar, nossa, eu me enxergava desse jeito. Olha como eu estava pensando errado. Olha como eu estou sabendo que aquilo que você está fazendo é correto. Porque você vai ter um testemunho interior. Dentro de você, o Espírito Santo vai trazer a verdade para você. Então, olha só, a qualidade da sabedoria que vem da influência do Espírito Santo, primeiro, ela é pura. Ela é pura, ela não vem envenenada com coisas malignas, com coisas ruins. Então, olha só, quando alguém quer te ensinar alguma coisa que vem com duplo sentido, que vem com alguma coisa por trás, toma cuidado. Porque quando é do Espírito Santo, é pura, traz pureza. O conhecimento, a sabedoria do Espírito Santo, ela é pacífica. Ei, quando você está influenciado pelo Espírito Santo sempre vai te levar para um lado de paz. Sempre para pacificar, nunca para destruir, nunca para separar. Outra coisa, a influência, a qualidade da sabedoria que vem da influência do Espírito Santo sobre a sua vida, ela é moderada. A outra coisa, ela é tratável. Ou seja, o Espírito Santo sempre vai tratar você, sempre vai fazer você melhorar cada dia mais. A influência da sabedoria do Espírito Santo na sua vida, ela vai trazer sempre cheia de misericórdia. E ela vai trazer bons frutos para você. A influência da sabedoria do Espírito Santo na sua vida, ela é sem parcialidade e sem hipocrisia. O Espírito Santo, ele vai ensinar você a ser puro e também a ser sábio. O Espírito Santo vai ensinar você a ser sábio e a ser pacífico. O Espírito Santo vai ensinar você a ser sábio e também ser uma pessoa gentil. O Espírito Santo vai ensinar você a ser sábio e ser uma pessoa tratável. Porque tem muita gente que se acha inteligente, que se acha uma pessoa sábia, mas não é tratável. Ela não se deixa tratar. Mas a sabedoria que vem do Espírito, ela vai fazer você se tornar uma pessoa tratável. A sabedoria que vem do Espírito Santo, ela vai tornar você uma pessoa sábia, cheia de misericórdia, e as pessoas vão olhar para você e vão ver bons frutos, coisas boas saindo da sua vida. O Espírito Santo também vai lhe ensinar você a ser sábio e a ser imparcial. Ou seja, a não tomar lado, a você buscar sempre ser correto, fazer justiça da maneira certa. O Espírito Santo vai ensinar você que ser sábio não é ser hipócrita. Então, quando você sente esse tipo de conselho na sua vida, você pode reconhecer a influência do Espírito Santo sobre você. Amém? Como que eu posso saber quando a influência da unção do Espírito Santo está ministrando conhecimento na minha vida? Olha só, quando você vai saber que a influência do Espírito Santo está lhe dando conhecimento, quando o conhecimento que está vindo a você tem certas características. Olha só, presta atenção. O tipo de conhecimento que vem da influência do Espírito Santo, ele tem características próprias. O conhecimento que vem de Deus ministra graça e paz. O conhecimento que vem de Deus, ele é útil para todos os aspectos da sua vida e da sua santidade. Quando o conhecimento ou a sabedoria vem para te afastar de Deus, pula fora. Porque o conhecimento e a sabedoria do Espírito Santo vai trazer você para mais perto do Senhor. Você vai adquirir, vai crescer em graça. Crescer em graça é aquilo que eu falei no começo. Crescer debaixo do favor de Deus. A paz do Senhor vai vir sobre você.
Então você também, quando você adquire o conhecimento do Senhor, você vai andar em santidade. Olha só, tem muitas coisas que nós aprendemos no decorrer da nossa vida, tanto na escola, como em faculdade, quanto em alguns lugares, que não tem utilidade nenhuma para a nossa vida. Mas tudo que nós aprendemos com o Espírito Santo vai nos levar a sermos mais santos e a sermos mais justos e a nos aproximar mais de Deus. Então, quando o Espírito Santo ministra conhecimento nas nossas vidas, a sua inteligência vai aumentar. E você vai entender muitas coisas que são muito úteis para a sua vida. Então, olha só, isso é importantíssimo. Lá em 2 Pedro, capítulo 1, versículo 2 e 3, diz assim, ó, a graça e a paz vos sejam multiplicadas no pleno conhecimento de Deus e de Jesus nosso Senhor, visto que pelo poder nos têm sido doadas todas as coisas. Olha só, pelo poder, pela influência do Espírito Santo, 2 Pedro 1, capítulo 1, versículo 2 e 3. Pelo poder do Espírito Santo, coloca aí que é importante, turma, pegar esse versículo aí. 2 Pedro, capítulo 1, versículo 2 e 3. Olha só, graça e paz sejam multiplicadas a vocês, pelo pleno conhecimento de Deus e de Jesus nosso Senhor. Pode passar. O seu divino poder nos deu tudo o que necessitamos, olha só. O poder é o quê? A influência do Espírito Santo em nossas vidas. Ele está falando, o seu divino poder nos deu tudo o que necessitamos para a vida. Olha aí. Todo conhecimento, todo entendimento, toda a sabedoria, toda a revelação, todo o temor do Senhor que você precisa para viver na sua vida, já foi dado pelo Espírito Santo. Está à sua disposição isso pelo Espírito Santo de Deus. Olha só, para a vida e a piedade, por meio do conhecimento daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude. Então, olha só, quando você pede a ajuda do Espírito Santo, você vai receber sabedoria para a vida. Quantos aqui querem receber sabedoria para a vida? Então, olha só, é necessário você se encher mais. Então, quando eu sei que eu estou debaixo da influência do Espírito Santo e Ele está ministrando vida dentro de mim, olha só, você vai entender, você vai estar mais inclinado ao conhecer mais a Deus. Você vai querer buscar mais a Deus. Você vai querer entender os mistérios do Senhor. Você vai buscar mais entendimento dos mistérios de Deus que estão ao seu alcance. Então, você vai estar apto para adquirir conselhos do Senhor. Olha só, Provérbios capítulo 1, versículo 5 diz assim, ouça o sábio e cresça em prudência, e o instruído adquire habilidade. Então, olha só, pessoas sem entendimento não são capazes de alcançar sabedoria. Eles não são capazes de entender uma palavra. Eles não são capazes de entender um curso, de ler um livro. Eles não conseguem entender os preceitos e as ideias mais simples que muitas vezes nós estamos compartilhando aqui. Agora, pessoas sem compreensão, elas correm um sério risco de serem deixadas de lado de certas reuniões, porque muitas vezes essas pessoas elas atrasam as reuniões, elas se apegam a alguns pontos que todo mundo já entendeu, menos ela. Então, muitas vezes nós temos que tomar cuidado para lidar com pessoas sem entendimento. Então, é importante você, cada dia mais, buscar entendimento do Senhor. Por quê? Porque isso vai te ajudar na vida. Isso vai trazer crescimento para você. Isso vai mudar as coisas. Então, isso é importante. Você buscar conhecimento, você buscar sabedoria, você buscar entendimento, você buscar temor do Senhor. Isso é importantíssimo para a sua vida. E como que nós fazemos isso? Nos relacionando com o Espírito Santo de Deus.
pedindo para Ele. Por quê? Porque o Espírito Santo de Deus, ele quer tornar você uma pessoa mais sábia. O Espírito Santo de Deus, ele quer tornar você uma pessoa que ninguém vai colocar você no bolso. Que ninguém vai te influenciar da maneira errada. Quando você se coloca debaixo das influências do Espírito Santo, ninguém vai te enganar, meu irmão. Ninguém vai se aproveitar de você. Tem muita gente que gosta de tirar proveito da gente. Sim ou não? Sim ou não? Você já passou alguém na sua vida que que tirou proveito de você? Se você bobear em todo tempo, é na internet, é no seu trabalho, é na sua casa, é na sua rua, tem gente tentando tirar proveito. Se você não tem sabedoria, não tem inteligência, não tem discernimento, o inimigo vai te roubar. O inimigo vai te enganar. As pessoas vão te enganar. Então, o que eu quero dizer para você nessa noite? Deixe o Espírito Santo ajudar você a adquirir conhecimento, adquirir sabedoria, adquirir entendimento das coisas, que isso vai mudar a sua vida no ano de 2026 de uma forma poderosa. Amém? Fica de pé em nome de Jesus. Vou parar por aqui. E os irmãos estão meio cansados, comeram muito churrasco essa semana. Nós temos que acabar o culto um pouquinho mais cedo, que amanhã é dia de trabalho. Eu queria que você fechasse seus olhos agora. E se você entendeu essa palavra, é momento de você começar a buscar a influência e a ajuda do Espírito Santo no seu conhecimento. Então, feche seus olhos agora. Peça inteligência ao Senhor. Peça para Ele tocar na sua inteligência. Peça para Ele te dar sabedoria, conhecimento, entendimento, direção. Peça para o Espírito Santo. Pode deixar só a luz aqui do púlpito acesa, por favor. Wilson, deixa só do púlpito aceso. Isso, ótimo. Peça para o Espírito Santo tocar na sua inteligência agora. Ore e fale com Ele: Senhor, me ajuda na minha capacidade de aprendizado, na minha capacidade de raciocínio, na minha capacidade de compreender as coisas, a capacidade de compreender as verdades, as relações, as coisas que acontecem na minha vida, o significado das coisas. Peça para o Espírito Santo influenciar você no seu conhecimento, na sua sabedoria, na sua compreensão e no temor do Senhor. Fale com Ele agora, é você e Ele. Arabaxara mahalabassara. Aramalabashara mahalamalabashara.
Aramalabashara Malabasara Mahas. Aramalabashara Maramalamamas. Aramalabashara Maramalamas. Aramalabashara Maharamalabas. Eu quero orar agora. Irmãos, se acostume com esses 3 quadrados aqui da frente do púlpito aqui, que todas as palavras nós vamos ministrar aqui na frente para os irmãos. Crie o hábito de vir receber oração, porque isso ajuda você. E eu quero orar nessa noite. Quero ungir você que quer crescer em inteligência. Eu quero impor as mãos sobre você e quero declarar a influência do Espírito Santo sobre a sua vida, para que você possa melhorar, para que você possa crescer em inteligência, em conhecimento, em entendimento, revelação, temor do Senhor e sabedoria sobre a sua vida. Que esse ano de 2026 seja um ano que você vai crescer em todas as áreas da sua vida através do toque do Espírito Santo na sua inteligência. O Espírito Santo vai te dar inteligência para você, no seu casamento, para você que tem filhos, para você lidar com seus filhos. O Espírito Santo vai te dar inteligência para você adquirir riquezas, para você melhorar a sua vida financeira, para você melhorar principalmente na sua vida espiritual e no seu relacionamento com Ele. Eu quero profetizar isso na sua vida nessa noite. Nós queremos declarar sobre você, ungir você para um novo tempo. Porque olha só, hoje o Espírito Santo está trazendo um novo entendimento, um novo conhecimento para você. Agora você pode orar com convicção todos os dias, pedindo: Senhor, toca na minha inteligência. Me dá sabedoria, me dá discernimento, me dá sensibilidade, me dá entendimento para todas as áreas da minha vida. Você pode começar a orar e pedir, porque Ele vai liberar. Quanto mais você pedir, quanto mais isso for importante para você, mais Ele vai liberar. Quando eu estudava, terminei meu colégio e quando eu comecei a fazer faculdade, quando chegava, por exemplo, muitas vezes na escola eu trabalhava o dia inteiro e à noite eu ia terminar a escola. E muitas vezes eu perdia, por causa do meu trabalho, eu perdia muita aula. Mas, quando tinha vez que eu perdia matéria e chegava na hora da prova, eu não sabia quase nada daquela matéria. Você sabe o que eu fazia? Eu orava. Falava: Senhor, me dá sabedoria para fazer essa prova, me dá entendimento. Quando tinha alguma questão que eu não conseguia entender, eu orava: Senhor, abre o meu entendimento para mim entender isso aí. Irmãos, por incrível que pareça, sempre o Espírito Santo me ajudava. Eu nunca tirava nota ruim, mesmo sem conhecer a matéria. O Espírito Santo sempre me ajudou. Então, olha só, não estou falando isso para você não estudar não, viu? Então agora já descobri o segredo, não preciso nem estudar mais. Não, não é isso. É por causa de uma necessidade. Mas olha só, quando você tiver alguma questão na sua vida, para você resolver, que está difícil, você não consegue, peça inteligência para o Espírito Santo, peça direção.
Está um problema difícil de resolver, não consigo resolver esse problema. Peça a direção que Ele vai te dar, a saída, Ele vai te dar a solução. Então vem aqui na frente, você que quer receber, uma unção do Senhor, para você ter sabedoria, para você aprender a lidar com as coisas, para você adquirir conhecimento, revelação, sabe? Se você, por exemplo, eu tenho dificuldade de leitura, pastor, eu não consigo ler, porque eu começo a ler e não entendo nada. Então vamos orar por você, para que você possa ter mais entendimento daquilo que você lê, para que esse ano de 2026 você possa ler muitos livros e que você possa entender muitas coisas. Eu quero fazer um curso, eu quero ler a Bíblia, mas eu não consigo entender. Vamos orar por você e o Espírito Santo vai te dar sabedoria e entendimento. Você vai começar a entender as direções do Senhor sobre a sua vida. Isso vai ser poderoso. Pode vir mais para cá, pode vir mais para cá, pode encostar aqui. Vamos lá, vamos orar. Então feche seus olhos. Nós vamos orar. Quero ungir você, declarar a unção do Espírito Santo para você, a sua inteligência, para você adquirir conhecimento, para você adquirir temor do Senhor, para você adquirir revelação do Espírito Santo de Deus sobre você, sobre a sua vida, sobre a sua família, sobre a sua casa, em nome de Jesus. Pai, nós oramos agora e queremos declarar o Teu poder sobre a vida dos Teus filhos. Senhor, nós oramos por Espírito do Senhor, de acordo com a Tua palavra, Senhor. Nós oramos e ungimos os Teus filhos para um novo tempo de inteligência, para que seja derramado sobre a vida de cada um, Senhor, espírito de sabedoria, espírito de revelação, espírito do temor do Senhor, para que eles possam, Senhor, ser, ó Deus querido, usados pelo Senhor, Pai. Quero declarar o Teu poder sobre a vida de cada um aqui nessa noite, Senhor. Dá sabedoria, Senhor. Dá sabedoria, meu Pai. Dá entendimento, ó Pai querido. Dá, ó Deus querido, ó Deus, compreensão das coisas, meu Pai. Dá, Senhor, espírito de temor do Senhor, ó Pai. Dá, meu Deus querido, em nome de Jesus, ó Pai, unção de conhecimento, Senhor. Dá, ó Deus querido, discernimento, meu Pai. Dá sensibilidade, Senhor, sobre os Teus filhos. Dá sabedoria, meu Deus amado. Em nome de Jesus, eu declaro o Teu poder, Pai, as doces influências do Teu Espírito Santo, Senhor, sobre a vida de cada um aqui, Senhor. Em nome de Jesus, que o Senhor venha pôr as Tuas mãos, ó Pai. Em nome de Jesus, e libera, Senhor, libera poder sobre a vida, sobre a inteligência de cada um dos Teus filhos, ó Pai. Que as faculdades espirituais sejam abertas e sejam tocadas, meu Deus, sobre a vida de cada um dos Teus filhos. Eu declaro, eu abençoo, Senhor, e que o Teu poder se manifeste sobre a vida de cada um, Senhor, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Que o Senhor influencie os Teus filhos nas decisões, que o Senhor influencie os Teus filhos no dia a dia, que o Senhor influencie os Teus filhos, ó Pai querido, em todas as áreas da vida deles, ó Pai, que eles possam crescer no conhecimento e na graça, no relacionamento com o Senhor, que eles possam crescer na vida, para a vida, Senhor, para tudo aquilo que esperam os Teus filhos, ó Pai. Nós abençoamos, ó Deus querido, nós declaramos o poder do Senhor sobre cada irmão e cada irmã, Senhor, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus.
Glória a Deus. Eu quero orar por você agora. Quero orar pelo ano de 2026. Esse é o nosso último culto desse ano. Nós vamos ter culto agora. Baixa mais, por favor. Baixa mais um pouquinho. Nós vamos ter culto agora só o ano que vem. Olha para o seu irmão e fala para ele: só o ano que vem que nós vamos ter culto. Domingo que vem nós temos culto às 9 horas da manhã. Nosso culto de Santa Ceia, domingo que vem, às 9 horas da manhã, ok? Vai ser dia 3, né? Dia 4, né? Dia 4 de janeiro, nosso próximo culto. Domingo que vem. Olha para o seu irmão e fala para ele: domingo que vem, o nosso culto é às 9 horas da manhã. A semana passada já tinha irmão falando: feliz ano novo, pastor, Deus abençoe. Pensando que não tinha culto hoje. Essa semana inteira, irmãos falando: não, pastor, culto agora só ano que vem, né? Não, esse ano aqui nós ainda tínhamos o nosso último culto. E agora, nosso primeiro culto só no ano que vem. Amém? E eu quero orar agora. Vem cá, amor, sobe aqui, eu e a minha esposa, nós vamos orar, abençoando o seu ano de 2026. Declarando o poder de Deus sobre você, sobre a sua família, sobre a igreja. Esse ano de 2026 vai ser um ano poderoso para essa igreja, em nome de Jesus. Eu venho falando desde o ano passado que 2025 Deus ia fazer algumas coisas